Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em Ottawa, eu vim visitar o college, o Algonquin College. É um college fenomenal que tem aqui, a estrutura dos caras é muito legal. A gente vai fazer umas imagens aqui para vocês, espero que vocês gostem. O intuito dessa viagem foi fechar parcerias com o college, com escolas de inglês, para ter mais opções aí para quem pensa em vir do Brasil para o Canadá. Tá? Eu espero realmente que vocês curtam, eu estou encantado com a cidade de Ottawa, é lindo demais. Eu fiz um vídeo rápido hoje, mas depois a gente vai mostrar para vocês tudo que a gente viveu aqui nesses 5 dias. Tá bom? Um abraço para vocês, tchau! Eu tô aqui com a Joana e com o Thiago, aqui em Ottawa. Eu estava em Toronto trabalhando e resolvi dar uma passada aqui para conhecê-los pessoalmente, porque a gente já fala há um tempo aí e ajudei eles no processo da vinda para cá. E eu tô fazendo esse vídeo mais para falar da experiência deles, como que foi esse começo aqui de vida, o que que eles acharam da cidade, como que eles estão se virando. Então é isso. Obrigado vocês dois pela participação. Nós que agradecemos. Queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês, como foi chegar aqui, como que foi a primeira impressão da cidade, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, quais as dificuldades, dessa essa ideia inicial. Então, acredito que nós não tivemos grandes dificuldades quando a gente chegou. Nós alugamos um Airbnb para ficar os 15 primeiros dias. Nós já alugamos lá do Brasil. E nós alugamos bem downtown, então foi bem tranquilo. A gente estava próximo de tudo, né? Logo fizemos nosso novo número de celular, era próximo de tudo, então foi bem tranquilo. E nós já viemos do Brasil com um apartamento aqui, o prédio que nós gostaríamos de alugar. Já, né? Um prédio em vista. Então, aqui mora um casal de brasileiros que nós estávamos em contato. E eles nos falavam tudo sobre o que era próximo, o que tinha aqui perto, como era o apartamento, como era viver aqui. Então a gente já veio com essa intenção de alugar aqui e foi bem tranquilo. Nós ficamos no Airbnb e nesses dias a gente entrou em contato com a imobiliária, que é bem próxima daqui também, e deu tudo certo. Alugamos um apartamento no prédio que a gente desejava. Esse início, na verdade, esses 15 dias que nós estávamos lá nesse apartamento Airbnb, nós estávamos então bem downtown, aqui de Ottawa, justamente porque a gente queria realmente vivenciar um pouco a cidade, diferentes áreas da cidade, para a gente ter uma percepção melhor de onde a gente iria morar. Além disso, também para viver um pouco a atmosfera da cidade, os bares, restaurantes, enfim. Turistar um pouco, porque a gente sabe que agora a gente vai começar a entrar numa rotina mesmo. Então a gente queria aproveitar esse momento para lazer também, porque depois a gente ia ter que ralar, digamos assim, né? Então foi uma experiência muito boa. E nesse período aí, então, a gente teve a oportunidade então de, e ainda estamos tendo, né? Então, de se inserir um pouco mesmo na sociedade. Por exemplo, participar de conversações em bibliotecas públicas, visitar colégios públicos daqui, conversar com canadenses, que a gente também acabou conhecendo, então, tudo que era assim, melhor fazer, o que não era melhor fazer, enfim. Isso foi bem bacana para nós, né? Acho que abriu um pouco a nossa mente quando a gente chegou aqui, né? Entendi. E foi difícil alugar o apartamento? Vocês encontraram alguma dificuldade no sentido de documentação? Teve que pagar muitos meses? Ou foi mais tranquilo? Não, foi tranquilo, mas eles pediram assim, como nós não tínhamos ainda uma conta em nenhum banco daqui, eles pediram a nossa renda. E eu comentei que eu tinha uma sponsor letter, uma carta do meu pai também, com apoio a toda a questão financeira. E eles então preferiram fazer, como eu sou a aplicante para estudo, fazer através do meu pai. Pedir para ele assinar algumas documentações e comprovar novamente a renda que ele tinha, para então ficar mais fácil de alugar o apartamento. A gente fez isso e foi bem tranquilo.
vocês pagaram só tipo, metade do aluguel para começar, que é o depósito, e depois quando mudou o primeiro mês de aluguel. Isso. Bacana, Isso. é o No mesmo caso, processo. para nós foi o último aluguel. É o último mês de aluguel, que é contrato de 1 ano. O último aluguel e que seria quase metade, que é o tempo que a gente entrou, até o dia 1º do próximo mês, e aí no dia 1º a gente vai pagar o valor cheio. Mas assim, muito tranquilo, pessoal, muito atencioso, muito aberto a estrangeiros, digamos assim, né? Muito, muito tranquilo. Não só a parte de alugar o apartamento, mas a parte de conta de celular, muito tranquilo, assim, todo mundo muito receptivo. Conta do banco também, muito tranquilo. Claro que a gente teve assim, a oportunidade de ter conhecido esse casal de brasileiros que vem nos dando uma ajuda muito grande, que é a Larissa e o Marcos. Então eles também nos deram várias dicas assim que eles passaram, que eles não fariam agora, então eles já nos passaram, então a gente pegou meio caminho andado, assim, então foi bem bacana. Isso ajuda muito. Muito. E a impressão de vocês da cidade, assim, o que vocês acham? Superou as expectativas? Vocês acham que... Eu acho que superou as expectativas, assim, desde o momento que a gente chegou e saiu do aeroporto, a gente já ficou muito encantados com a cidade. Nós chegamos numa época muito bonita, né, que é outono, então as árvores, vegetações coloridas, a gente chegou num dia lindo e tudo que a gente foi conhecendo ao longo dos dias, cada dia a gente ia passear num canto, caminhar sem rumo, e parecia que cada lugar que a gente ia era maravilhoso. Mesmo não sendo um ponto turístico, era maravilhoso. Então foi essa impressão que a gente teve. A gente até comentava, meu Deus, todo lugar que a gente vai é maravilhoso, tem uma vista linda. Então a gente teve uma ótima impressão quando a gente chegou. E a gente ainda vem se impressionando ao longo dos dias com pequenos detalhes. Aqui o que a gente está bastante impressionado aqui da cidade, essa primeira impressão, claro, são poucos dias que nós estamos aqui. Mas assim, aqui tem muito verde, né? Muitos parques, assim, para quem gosta de fazer atividades físicas, até esportes radicais, a parte de yoga, meditação, o pessoal, aqui é muito forte isso, esses movimentos, assim, né? Quanto também a movimentos culturais, né? Nas bibliotecas públicas, tem várias oportunidades gratuitas para pessoas residentes permanentes ou até mesmo visitantes, como é o nosso caso, né, ou estudantes, enfim. Isso é muito bom, você chegar num lugar e tem toda essa estrutura, todo esse suporte que você pode... você tem a oportunidade de ter uma pessoa lá para te ensinar a fazer um currículo aqui para você entregar aqui, ou então você tem uma oportunidade lá gratuita de você fazer uma entrevista com uma pessoa só para você treinar e ela te dar o feedback na hora, como funciona aqui no Canadá. Isso é incrível, assim. Então, não tem nem o que falar quanto a isso, assim. É muito positivo, está sendo para nós. Muito positivo. Bacana. Na verdade, assim, eles foram os meus primeiros alunos aqui, clientes. Por isso, eu fiz questão de vir aqui conversar com eles para entender qual a impressão que eles têm da cidade, né? O que eles estão achando dessa aventura toda, que na verdade não é uma aventura, é um projeto de vida, né? Que vocês vêm se organizando há tanto tempo no Brasil, então tudo tem que dar certo. Quase né? um ano de planejamento foi, né, na época. Exatamente. Que a gente tomou a decisão do país, né? Que a gente começou o contato, enfim. Isso é muito bacana. E me fala um pouquinho, porque você fez o placement test, né? Você veio para fazer, eu não sabia se um termo ou 2 termos de inglês. Sim. Né? Mas me conta um pouquinho como foi o teu teste, o que você achou, foi difícil, não foi? Então, eu estava até um pouco preocupada com o teste, porque eu já havia feito 2 testes do TOEFL, então eu estava um pouco traumatizada. E então hoje eu realizei o teste, é tranquilo, mais tranquilo que o TOEFL. Não tem a parte de speaking, então tem a sessão de writing, listening and reading. Claro, não é tranquilo, nossa, é muito tranquilo. Isso. Precisa estudar, né? Precisa estudar, a gente... Eu estava estudando no Brasil, tendo aulas particulares para o teste. Cheguei aqui também, estudei o máximo que eu pude. A gente foi nas conversações, em universidades, bibliotecas públicas, enfim, né? A gente teve essa oportunidade de vir alguns dias antes, justamente para treinar mais o inglês, né? Isso. Perder aquela timidez que a gente veio do Brasil na hora de falar, né? Mas foi, claro, mais tranquilo do que uma prova de TOEFL e IELTS. E então eu consegui ficar no nível que eu precisava e vou fazer 2 meses. Eles chamam os níveis aqui de 1A, 2B, 3A, 3B.
Então, fiquei no nível 3A, que é o que eu preciso pro curso que eu vou iniciar em janeiro, que é um curso de business na Algonquin. Bacana. E qual a tua impressão do college em si? Porque eu acho o college lindíssimo, né? Todas as vezes que eu venho aqui eu me encanto e eu acho que é um lugar muito acolhedor, né? Sim. Tem muita coisa para fazer, tem tudo lá dentro. Qual que é a tua impressão com relação ao college? Então, quanto ao college, é a mesma coisa de quando a gente chegou. Cada dia a gente ficava mais impressionado e é assim que eu tô me sentindo em relação ao college também. Quando a gente chegou e viu ele de fora, toda a estrutura, né? Muito diferente, assim, aquilo que a gente via em filme e tal, estava se concretizando, né? Nós achamos lindo, muito grande, então a gente foi começando a andar lá dentro. Estrutura mesmo, sala de aulas, laboratórios, lanchonetes, enfim, tudo tem lá, é uma cidade, né? Isso. E aí, hoje, realizando o teste, nós tivemos uma orientação, onde eles explicam tudo que a gente tem que fazer, os processos, quem a gente deve entrar em contato em certos casos. E eu fui percebendo que, meu Deus, eles nos acolhem super bem, estão dispostos a nos ajudar em tudo. Eu vou ter que pedir uma extensão de visto e eles já falaram hoje que eles ajudam no que precisar. Tudo, a questão de seguro de saúde também, para tudo que a gente precisar. Então, assim, cada vez eu tô mais impressionada também. Hoje a gente fez um tour pelo college e eu fiquei mais impressionada ainda com a estrutura, com tudo que tem. Tem tudo praticamente que a gente precisa, tem muitos restaurantes. Até pegando o gancho ali que você falou do seguro, que essa era uma dúvida da gente, né? Que tem para vir aqui para a província que nós estamos, que é Ontário, é obrigado a ter seguro, não sei se nós outros também, mas enfim, como nós somos casados, então a Joana tem o seguro já Do e college. eu posso entrar dentro do seguro dela, Isso. obviamente pagando uma taxa, enfim, mas fica mais em conta até que outros. Você tem ideia da taxa? Não tenho. Mas é uma taxa pequena. Até tem anotado, mas agora a gente não lembra. A $40. Tá. Porque as pessoas me perguntam muito sobre a taxa, né? Como funciona. Eu tive essa impressão também aqui, que eles são bem acolhedores e eles estão sempre dispostos a ajudar, principalmente os estudantes internacionais, né? E com essa mudança que teve aí do visto de estudo de inglês, que tem que fazer, que é o processo de vocês, Sim. eles sempre estiveram à disposição mesmo. Eu recebi um e-mail da coordenação dizendo que era para os alunos não se preocuparem, que eles estão dispostos a ajudarem de qualquer forma para que as pessoas consigam mudar o status e que quando entrar no college, até antes de entrar, talvez eles consigam ajudar aí nesse processo. E isso é muito bacana. Sim. Né? Porque tem instituição que não sabe ainda como lidar com isso, porque é tudo novo. Sim. A gente, na verdade, ficou bem impressionado quando a gente chegou aqui em Ottawa. O pessoal canadense, até mesmo outros estrangeiros, enfim, pediam onde que a Joana iria estudar e tal. A gente falava sobre Algonquin. E, assim, era 100% das pessoas falavam muito bem dela, que é um college muito bem conceituado no Canadá e tal. Então, muito a gente ficou também muito motivado com isso, né? Muito motivado. Uma coisa que eu acho legal é que, assim, o Thiago, desde quando chegou aqui, ele fica mandando feedback, ele manda mensagem, olha, estou gostando disso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu acho muito legal porque não existe lugar perfeito, óbvio que não, né? Todo país tem seus problemas, toda cidade vai ter seus problemas. Talvez aqui, sei lá, amanhã neve muito e seja um problema, não sei. Mas é muito bacana ver que vocês estão focados no projeto de vocês e que tudo está dando certo. Sim. Né? Dentro do esperado e que você conseguiu entrar aí com 2 meses, Sim. que era o que a gente estava mais torcendo, Sim. porque ia atrapalhar o projeto do curso, essa coisa toda. Então, assim, é muito bacana ver a história de vocês. Tem alguma coisa, algum ponto que vocês acham que, não achei muito legal, que, tipo, sei lá, transporte público, o que vocês acham? Eu posso falar como eu estou tendo mais uma rotina assim de pegar ônibus, enfim, a Joana vai começar na próxima semana. Então, Ottawa é uma cidade grande, né? Ela é bem extensa, enfim. Ela não tem metrô, então somente de ônibus ou de Uber ou de táxi, enfim.
Um dos pontos negativos que não só nós observamos, mas várias pessoas comentam, é a questão da pontualidade do ônibus, enfim, principalmente agora que está iniciando o inverno, acaba atrasando um pouco mais. Mas é tudo tolerável, comparando com as estruturas que nós tínhamos no nosso país, é diferente, né, com certeza. Tem aplicativo que você vê o horário que chega, enfim, Isso. né. Tem aplicativos no GPS que falam exatamente o tempo que o ônibus vai levar. Para nós está sendo até, eu comentar da experiência, assim, um cômodo para nós, porque a gente está, onde a gente está morando, fica do lado de um ponto de ônibus, então eu consigo daqui de casa mesmo olhar no aplicativo, o ônibus vai passar daqui 4 minutos. Então sai daqui, vou ali na frente do ponto, não fico esperando nenhum momento. Vai ser bom, principalmente na hora da neve, enfim, né, quando tiver bem frio. Então, mas se tem um ponto mais negativo que nós percebemos aqui, foi do transporte público, da pontualidade, ou atrasa, ou às vezes ele passa adiantado, às vezes está muito lotado. Mas tudo tolerável para nós, isso é tolerável. Mas né? o metrô está em projeto, vai ser inaugurado em 2018. Isso. Saiu uma matéria o ano passado falando sobre a qualidade de vida daqui. Eu até falei isso para vocês, que foi considerada a melhor cidade para se viver no Canadá. E realmente eu sou apaixonado por Ottawa. Eu gosto muito, muito mesmo daqui. Vocês sentem isso? Vocês acham que realmente tem bastante coisa para se fazer? Vocês se sentem seguros em andar na rua? Como que é essa impressão? Olha, eu sinto isso. Claro que nós agora estamos começando uma vida aqui, uma vida de estudante, então a gente... Iniciando a vida do zero, né? Isso, então a gente ainda não tem acesso a muitas coisas. Claro que a gente gostaria de fazer várias atividades, mas a gente percebe que realmente o pessoal que mora aqui realmente tem qualidade de vida. Eles fazem muitas coisas, muitas atividades, tem muitos parques, fazem muitos programas. Eu pude perceber hoje, principalmente no college, muitos idosos trabalhando lá, e felizes, bem engajados no que eles estavam fazendo. Então a gente consegue perceber que o pessoal tem uma qualidade de vida aqui. Os próprios voluntários das conversações geralmente são idosos, enfim, eles nos contam a história de vida deles, assim, é inspiradora, assim, que nem ontem, na conversação que a gente estava presente, a pessoa que eu estava conversando é um canadense, tem 60 e poucos anos, já fez 4.000 quilômetros de canoa, 400 quilômetros de hiking. Eles têm histórias assim inspiradoras. Viajaram o mundo já e são pessoas muito simples. A gente percebeu, na verdade está indo um pouco de encontro do que a gente busca aqui, que é essa evolução mesmo, de levar essas coisas aí, que não são coisas materiais, mas são histórias pra gente contar, histórias que ficam dentro da nossa consciência, enfim. Experiência mesmo, né? Que não existe dinheiro que pague, enfim, né? Enquanto a segurança foi uma das coisas que eu particularmente mais busquei, né? Que eu achava um ponto muito negativo no Brasil, e aqui aos poucos eu tô me soltando, né? Porque claro, a gente chega ainda com aquele pensamento, né, de não ficar no celular à noite, coisas assim. Então, eu tô me sentindo muito bem em relação a isso. A gente já andou muito já à noite, foi para aulas, voltou de a pé e tudo mais. Claro, não dá para facilitar, né? Mas ponto muito positivo, com certeza. Muito positivo. Bacana. Bom, eu não posso me estender muito, senão vai ficar muito comprido, mas eu queria agradecer muito, agradecer a participação de vocês. Eu acho que é muito bacana fazer esse bate-papo, porque tem milhares de pessoas lá do outro lado querendo realizar esse projeto e tem gente inseguro, tem gente que está com tudo pronto, mas tem medo de vir. Então, é mais para as pessoas entenderem, né, como que é o ponto de vista de quem acabou de chegar. Porque, assim, é fácil eu falar, eu tô aqui há 3 anos, é muito fácil dar minha opinião. Né? Mas é bacana ouvir a opinião das outras pessoas que estão chegando, tudo. Eu acho que é bem positivo. Vocês querem deixar alguma mensagem, não sei. Então, se alguém quiser saber mais detalhes, né, quiser pedir alguns conselhos sobre Ottawa, nós que estamos morando aqui podemos ajudar no que a gente puder. Estamos abertos, pode passar o nosso contato, bem tranquilo. E também gostaríamos de agradecer ao Fábio, que nos ajudou muito desde o início, né? E que também plantou uma sementinha na nossa cabeça sobre Ottawa. E a gente agradece muito a ele, porque devido a isso a gente mudou a nossa decisão. Optamos vir para Ottawa e a gente está muito feliz aqui. Eu justamente faço
Eu tenho prazer, na verdade, de dar os feedbacks, enfim, porque realmente você foi bastante importante em todo o processo desde então, né? A gente sempre conversou contigo com a mente sempre muito aberta, e desde então está ocorrendo tudo bem, assim, então muito, muito obrigado. Agora pessoalmente e sem o WhatsApp, então agradeço mesmo de coração. Eu que agradeço vocês a confiança, a parceria. Às vezes a gente, quando faz esse trabalho, a gente tem que ser um pouco de psicólogo, às vezes a gente tem que ser advogado do diabo, que fala assim, calma, não é assim, Sim. vamos fazer assim, porque às vezes tem outros caminhos. Mas o importante é que no final, a gente, quando faz um projeto bem feito, não tem como dar errado. Né? Quando existe planejamento, quando você sabe do que está acontecendo, não tem como dar errado. Então é isso. Obrigado mesmo, vocês dois. Nós que agradecemos. E daqui a um ano a gente grava de novo para falar como tá. Então, Com certeza. combinado. Tá bom. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem um joinha aí, tá bom? E se precisar de qualquer coisa, meus contatos estão aqui embaixo. Valeu, um abraço.